Fala galera, beleza com vocês? Todd na área aqui, continuando a nossa revisão Turbo UEM. Exatamente, UEM significa Universidade Estadual de Maringá, uma das melhores universidades do Brasil. E esta revisão é para o PAS primeira etapa, ou etapa 1, destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio. Mas, você que é vestibulando e caiu aqui de paraquedas, tenho certeza que vai auxiliar muito para você que vai prestar aí vestibulares ao longo deste final de ano de 2018. Deixa o seu like, se inscreva-se nesse canal, curta, compartilha pra galera, beleza? É super importante para mim e essa é a revisão Turbo UEM. Pessoal, a nossa revisão ela consiste de teoria e resolução de exercícios. E o nosso tópico agora é análise do DNA. Análise do DNA. Massa, não é? Pois é, falando em DNA, para quem não sabe, DNA significa ácido desoxirribonucleico, formado por fitas duplas antiparalelas em dupla hélice. Apesar que recentemente descobriu-se outra conformação do DNA. As duas fitas estão interligadas por pontes de hidrogênio. Os nucleotídeos de que pertence o DNA são formados por um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, conhecida por desoxirribose. As bases nitrogenadas são A, G, T e C, adenina, guanina, timina e citosina. E nós encontramos preferencialmente o DNA no núcleo, apesar que algumas organelas apresentam DNA, organelas conhecidas, por exemplo, por mitocôndrias, que possuem o seu DNA próprio. Vamos dar uma aprofundada no DNA e vamos aprender sobre o teste de paternidade. Pois é, teste de paternidade é um teste que analisa o DNA da criança com os possíveis pais desta criança, na qual um será o pai, então, para essa criança. Mas antes de falar do teste de DNA, eu vou contar uma história rapidinho para vocês. O teste de DNA, primeiramente, foi usado numa região da Europa, onde era preciso para capturar um assassino, um estuprador, que deixava, evidentemente, o seu sêmen no aparelho reprodutor feminino. Através das células conhecidas por espermatozoides, que são células haploides, é possível extrair o DNA e, com isso, mapear quem seria o estuprador. Para isso, um cientista participou junto com a polícia para finalmente ter êxito na captura do estuprador. Bom, o DNA é colocado num gel e o DNA, sendo ele de carga negativa por conta do radical fosfato e colocando-se uma eletricidade, polos elétricos nesse gel, nós sabemos que o DNA, por ser negativo, ele vai correr em direção ao polo positivo. Vejam bem, as bandas formadas que estão mais próximas ao polo positivo são fragmentos de DNA, são genes de baixo peso molecular. Então, ele corre o gel com maior velocidade. Já os fragmentos de DNA, os genes com maior peso molecular, eles são mais lerdos e tendem a ficar na parte de cima do gel. Claro, se você considerar a parte de baixo sendo polo positivo. E de repente nós temos aqui o filho e os pais suspeitos. Pai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E pela análise, comparando, você consegue descobrir que o último pai, possivelmente, com 99% de chance de certeza, é o pai dessa criança suspeita, através da análise das bandas. O aparelho reprodutor masculino, na qual nós citamos a história do estuprador na região da Europa, ele é composto por gônadas, conhecida por testículos, pênis e glândulas acessórias. Testículo é o local onde fabricam as células sexuais haploides, os espermatozoides, que contêm, na espécie humana, 23 cromossomos. Esses espermatozoides são armazenados em uma bolsa chamada de epidídimo, que depois segue um canal chamado ducto deferente até a próstata. Na próstata, ele ganha um líquido que vai compor o esperma, chamado de líquido prostático, além da vesícula seminal também produzir o líquido seminal. Dentre o volume total do esperma, 70% é feito por líquido seminal, proveniente das vesículas seminais. Existe uma glândula ainda chamada bulbo uretral, produz um lubrificante e um agente de limpeza da uretra. Então, o sêmen, ele é um material viscoso, de cor levemente esbranquiçada, que contém espermatozoides e líquidos provenientes da próstata, bem como da vesícula seminal e bem como da glândula bulbo uretral. O pênis, ele é feito por corpos vascularizados, chamados de corpos cavernosos
e corpo esponjoso. Bom, como curiosidade, para quem já fez uso do microscópio, a técnica do esfregaço consiste em esfregar o material por sobre a lâmina de microscópio. Essa é a técnica do esfregaço, muito usado para analisar as células do sangue, pois o tecido sanguíneo, sendo ele um tecido conjuntivo, ele apresenta distância entre as células são espaçadas e frouxas, e com uma grande quantidade de líquido entre elas, líquido esse chamado de matriz extracelular. Assim sendo, nós podemos fazer a questão. Com o crescente reconhecimento do trabalho pericial, a biologia ganhou destaque por fornecer valiosos conhecimentos que ajudam na investigação e na elucidação de crimes. Analisados os vestígios da cena do crime, pode-se entender o que ocorreu e até identificar a vítima e seu algoz. Sobre o assunto e outros correlatos, assinala que for correto. O encontro de células flageladas haploides, leia-se, portanto, espermatozoides, no corpo da vítima, permite a identificação do agressor, já que estas células contêm material genético. Verdadeiro. Correto. Marca V nesse item. O material viscoso encontrado junto com as células flageladas é secretado pelas vesículas seminais, pela próstata e pelas glândulas bulbo-uretrais do possível agressor? Perfeito. Eu repito aqui que o esperma é composto de líquido prostático, líquido seminal, líquido da glândula bulbo-uretral e espermatozoides. Verdadeiro. Próximo. A técnica de esfregaço é utilizada no estudo microscópico do sangue. Por quê? As células sanguíneas estão firmemente unidas entre si. Falso, galera. As células do sangue não estão firmemente unidas entre si, e sim distanciadas. Item falso. Ficamos como verdadeiro, verdadeiro e falso. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like agora. É muito importante para mim. Beijo pra vocês. Tchau, galera.